Porque no cristianismo gentil, porque o cristianismo vem de Cristo, mas é ensinado pelo povo gentil, pelo povo que não recebeu nenhuma lei, pelo povo que não esteve no deserto, não esteve nenhum gentil no deserto junto com o povo de Deus, o povo santo, o povo de Israel, aos quais Deus deu a lei, e que eles tinham que obedecer às leis dadas a eles, não para ser salvo, mas para obediência, para ser uma nação santa, como Deus disse a Moisés, povo peculiar dentre as nações, reino sacerdotal. Esse povo teria que cumprir as leis de Deus, obedecer às leis, para que quando Cristo viesse, eles o recebessem como seu Messias, o seu Salvador, profetizado pelos profetas, inclusive o profeta Isaías, que da cidade de Belém viria o Salvador. Eles o aguardavam. E quando Deus deu a lei a Moisés para que desse ao povo de Israel, ele dizia: diga aos filhos de Israel. Deus nunca disse: diga ao povo do Egito. Ou depois leve essas leis ao povo da Síria. Mas é interessante que quando Deus tirou o povo dele do Egito, que ele já tinha profetizado quando esteve com Abraão, que passaria 430 anos numa terra escravidão, servidão a outra nação, 430 anos. E quando chegou este tempo, já tinha sido formada esta nação. Os 12 filhos de Jacó, que quando desceram ao Egito, primeiro foi Moisés, foi José, foi vendido pelos seus próprios irmãos, porque tudo já tinha sido determinado assim por Deus. Porque quando Deus faz um plano, faz um propósito, Ele que dirige as coisas, não o homem. A história conta e o povo acha que aquilo aconteceu por acaso. José foi vendido ao Egito porque teria que ser assim, porque Deus já disse a Abraão lá atrás que passariam 430 anos em uma terra estranha, 430 anos. E quando José foi vendido ao Egito, e todo aquele episódio de que ele ficou preso durante 20 e tantos anos, e depois se tornou governador do Egito, porque através dos sonhos que ele interpretou os sonhos. E naquele tempo, a nação de Israel era apenas 70 almas, como diz a Bíblia, que desceram ao Egito 70 almas. 70 almas. E depois de 430 anos cumprido, era mais de 2 milhões de pessoas. E quando venceu o tempo, 430 anos, Deus se lembrou do povo. Assim diz a Bíblia, lógico, Deus não esquece de nada, mas a Bíblia diz, se lembrou do povo. Para tirar a nação do Egito. Mas tirar a todos teriam que sair. O povo de Deus, o povo descendente de Abraão, semente de Abraão, descendente de Isaac. Todos teriam que sair. E tinha muita gente capaz de tirar o povo de Deus dali. Mas Deus foi chamar um homem que estava fora, que tinha cometido um crime, que era grande perante o povo, a nação do Egito, Moisés, que tinha crescido segundo costumes egípcios, adotado pela filha do faraó,
adotado não tirado do rio. E ele deixou tudo. Porque Deus queria assim. E como ele tinha matado um egípcio, ele temeu a sua vida e fugiu. E depois de 40 anos que ele esteve fora do Egito, Deus foi chamar ele lá onde ele estava, para que voltasse ao Egito para tirar o povo de Deus. Por quê? Todo judeu teria que ir para a terra prometida. E Moisés era um judeu, não era egípcio. Até que entrasse na terra prometida depois de 40 anos de peregrinação pelo deserto, pela queda de todos, pela desobediência, pela murmuração. Deus mostrava os sinais, mostrou os sinais no Egito, e eles não creram, não criam. Queriam voltar ao Egito, sentar de frente às panelas de carne, que estavam com saudade dos pepinos, das cebolas. E viram os milagres do Todo-Poderoso, com mão de ferro, tirando eles da terra do Egito, passando pelo mar dentro do mar vermelho, a seco, e ainda não acreditavam na terra prometida, onde mana leite e mel. Queria voltar para o Egito, ser escravo novamente no Egito. E Deus queria livrar da escravidão, porque eles tinham a terra que foi prometida a Abraão, terra deles, feria deles. E caíram todos no deserto, com exceção de Josué, Caleb e o próprio Moisés, daquela geração. Mas Moisés não entrou na terra prometida, porque desobedeceu a Deus. Um só ato de desobediência. O homem que falava com Deus cara a cara. Quando Deus disse a Arão e a Míriam, quando eles se rebelaram contra Moisés, e Deus disse: se entre vós houver profeta, eu falarei com ele por sonhos e visões. Mas não é assim com meu servo Moisés, a quem eu falo com ele cara a cara. O próprio Deus, cara a cara. Mas não entrou na terra prometida, porque desobedeceu. E depois que entraram na cidade, na terra prometida, Jerusalém, depois dos reinados, dos reis, dos profetas, todos, a peregrinação, a desobediência, como sempre, povo de dura serviu, as maldições, o que esse povo sofreu pela desobediência, e hoje estão debaixo da graça. Aquilo que foi dado lei, depois que Cristo veio, nasceu, os libertou da lei. A primeira vez foram libertos da escravidão de uma nação estranha, onde eram escravos. E a segunda vez Cristo libertou das leis. Para isso Cristo veio, para este povo somente. Cristo não veio para o mundo todo. O sistema religioso hoje, o gentio, ele não quer entender, ele não quer aceitar de maneira nenhuma que Cristo não veio para nós, para os gentios. O povo gentil hoje se acha povo santo, herdeiro de Deus, ungido, que Deus unge pastor, que Deus unge apóstolo. Essa loucura toda. E não consegue entender o que a Bíblia é clara, o porquê, só ele sabe, se entendem ou não entendem. O que Cristo disse à mulher cananeia. Quem somos nós? Quem somos nós na barbaridade que a gente vê hoje? Porque se existisse lei hoje,
e essas leis tivessem dado ao povo gentil, não seria o que é o sistema religioso. Essa baderna, essa falta de entendimento, essa discórdia de um com o outro, 40.000 denominações para lá. Um não está contente dentro de uma, vai para outra, abre a sua e começa a arrecadar fundos e vai, constrói milhões de templos e para salvar almas. É um absurdo. Nunca foi dado nenhum mandamento, nenhuma lei a nenhum gentil para construir templo, pregar evangelho, levar salvação de almas, batizar em água. Não foi dado. A Bíblia é clara, basta entender. Basta que o homem pegue a Bíblia desde Gênesis. E lá ele vai ler, entender o que Deus disse a Abraão em Gênesis 12:3. E se ele lê essas passagens e começa a fazer comparação com as outras que vêm depois, ele vai entender o plano de salvação da humanidade. O propósito de Deus de ter levantado Israel. Ser uma nação separada, peculiar dentre as nações. Deus não escolheu uma aqui, outro lá, não. De um homem, da semente de um homem. Ele fez promessa a este homem. E a promessa que ele fez: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí, se você é um gentil crente hoje, você pega essa passagem, por exemplo, que Deus não mente, nem é filho do homem para se arrepender, mas ele prometeu a Abraão e ele cumpre, porque ele é fiel na sua palavra. A sua palavra está selada no céu para que o homem não faça o que está fazendo hoje, né? A interpretação do homem que leva a condenação a todos. A palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus, está selada nos céus, onde ninguém. Por isso o indivíduo desceu, caiu, enganou Eva. Mas a fiel palavra verdadeira está guardada nos céus. E esta palavra que está selada no céu, ela foi divinamente dada aos profetas e aos apóstolos para escrever a Bíblia. Em hebreu, hebraico e grego, não a gentil. Então, se o crente pega essa passagem de Gênesis 12:3 e pensa: em ti serão benditas todas as famílias da terra, serão benditas. Se ele quiser, ele pode entender nesse lugar chamado inferno, que eles dizem tormento eterno, consciente, e que Deus não mente, que Deus cumpre a sua palavra. Então ele vai entender, se ele quiser, que todo aquele que for lançado nesse lugar, segundo o cristianismo, vai estar lá abençoado. De outra maneira, Deus mentiria. Ou eles não serão abençoados porque eles estão lá. Deus diz: todas as famílias da terra, independente de crença, de adoração, de obras, todas as famílias da terra. Não tinha dado nenhuma lei a Abraão ainda. Já tinha dito isso. Abençoar a todas as famílias da terra. E depois chega Cristo no reino, seu ministério com os judeus. Quando Cristo disse: eu não fui enviado a não ser somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Somente as ovelhas da casa de Israel. Ele não disse: eu fui enviado a todo mundo. Eu sou o Salvador do mundo. Eu vou salvar a China, o Egito, Roma. Não, eu vim para vocês, povo judeu, somente. E disse: não vá aos gentios, nem entre em terra de samaritano. Mas o homem hoje ele traduz dessa maneira, esse era uma maneira de falar daquele tempo, claro, gentil é pagão. Gentil somos nós, pagão, não somos povo de Deus. Goste ou não goste, é isso que nós somos. Cristo disse: não vá aos gentios. E Cristo nunca saiu de Jerusalém. Ele nunca foi à Síria.
Ele não fugiu de Jerusalém. Ele não foi levar o ensinamento das leis ao povo egito, mas somente às ovelhas da casa de Israel. E quando a mulher cananeia pediu a Cristo que curasse a sua filha, que estava endemoniada, os discípulos já diziam: mestre, despede, ela está fazendo muito barulho, despede. Cristo chamou. Ela pediu que Cristo curasse a sua filha. E Cristo disse à mulher: não é lícito, não é certo, não é cabível tomar do pão da mesa dos seus senhores e lançar, deitar aos cachorrinhos. Significa o quê? Os senhores da casa, os senhores, os donos da casa estão sentados na mesa, a família toda, os senhores comendo os manjares, e os cachorrinhos estão sentados lá esperando, olhando que caia alguma coisa da mesa, eles vão lá e comem. Não que o povo gentil seja cachorrinho literal, não é isso, mas é um significado que primeiro é os senhores da casa que se alimenta dos manjares da casa. Os cachorrinhos são os últimos, os mordomos são os últimos a comer. Primeiro não come o servo para depois comer o senhor da casa. Primeiro se alimenta o senhor, o dono da casa. Depois os servos, os mordomos. E os cachorrinhos estão sentados. Cai uma migalha, ele vai lá e come. Foi isso que Cristo disse ao gentia, à mulher cananeia. Não é justo eu pegar das bênçãos, dos manjares da mesa de Israel, dar aos cachorrinhos, porque eu não vim para vocês, eu vim para eles somente. Eu vim para redimi-los, para morrer por eles, não pelo gentil. Nós somos abençoados por eles, é o que a Bíblia diz. Mas o homem diz ao contrário, porque diz que o gentil é o povo santo, porque Israel pecou, Israel crucificou a Cristo, não recebeu, mas nós recebemos, nós estamos salvos, eles não. Nós estamos salvos porque nós recebemos, nós aceitamos a Cristo. O cristianismo foi criado por homens, por gentios. O porquê? No começo, quem criou o infernista chamado Agostinho, né? O que criou a doutrina do inferno, que permanece para hoje, só vai parar de existir quando Cristo vier na sua segunda vinda. Aí sim eles vão parar de condenar as nações do mundo. Aquilo que Deus disse que seria abençoada, todas as nações do mundo, todas as gentes, a cristandade leva a maldição a todos. Não aceitou? Vai para o inferno, tormento eterno, amaldiçoado. Foi isso que Deus disse a Abraão? Ou ele disse a Abraão e depois na cruz acabou? Não, o que eu disse já não é mais, não vale mais, agora é ou aceita ou não aceita, é condenação. Ah, mas os evangelhos do reino diz assim, claro que os evangelhos do reino diz assim, são evangelhos de obras. Você fez boas obras, você entra no reino, você não vai para o céu. A Bíblia não diz que ninguém que vai algum para o céu será salvo. Mas salvo do quê? Salvo do castigo. É o que Cristo pregava, anunciava aos seus discípulos. Castigo. Como diz, virá o dia em que todos aqueles que estão nos sepulcros ouvirão a minha voz e sairão. Uns ressuscitarão para a vida, os que fizeram boas obras ressuscitarão para a vida eterna, e os que fizeram má obras para a condenação. Então são pontos que a cristandade leva para dar suporte a fazer tudo o que fazem hoje. Porque eles fazendo o que fazem hoje, eles se acham santos, dignos, merecedores da salvação. Porque eles estão dizendo o que Cristo disse. Aqueles que fez boas obras ressuscitarão para a vida eterna.
os que não fizeram boas obras para a condenação. Eles já jogam o inferno no meio. Que condenação? Essa que Cristo disse ao seu povo que teria que entrar no reino milenar dos céus, que é o reino dos céus na terra, com Cristo, reinar com Cristo, eles teriam que entrar abençoados, de uma maneira saudável. Aquele que não obedecesse entraria depois do castigo, que é o castigo que está lá em Apocalipse 14:10, onde será tirada toda a impureza, toda o orgulho, a arrogância, a soberba do povo judeu, que Cristo e seus santos anjos estarão ali, olhando a fumaça subindo na presença dos santos anjos e do Cordeiro, que diz Apocalipse 14:10. Mas não adianta, o cristianismo não vai mudar, não vai deixar de ser o que é, condenação. O que Cristo libertou o mundo na cruz, porque, segundo Romanos 5:18, por um só ato por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Sobre todos os homens, por um só ato. Então, se você quer entender, você vai entender que é a desobediência de Adão, o primeiro homem. Não teve nenhum mais depois. No meio do caminho, Deus resolveu castigar, mandar a morte. Antes ele disse, o dia que comeres da fruta, morrerás. E depois que ele desobedeceu, agora você vai morrer. Porque já foi dada a sentença, agora é a condenação. Morte. O retorno ao pó da terra somente. O que Deus não criou lá nos 6 dias da criação, o inferno, o cristianismo criou depois. Deus só disse a Adão, voltarás ao pó da terra, de onde vieste, porque eres pó, ao pó tornarás. Nada mais. Ah, mas Cristo disse, está lá nos evangelhos, que o inferno foi criado por diabo e seus anjos. Que inferno? Inferno, castigo. Isso sim. Será tirado toda a desobediência, porque Filipenses 2:10 diz, ao nome de Cristo, de Jesus, se fará que todo o joelho se dobre, todo o joelho se dobre, dos que estão no céu. Quem está no céu? Tem algum mortal lá? Dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra, e que toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se fará. Ninguém escapa da criação, que não vai se dobrar e prostrado ao nome de Jesus e confessar que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E o dito cujo, o enganador, quem criou ele? Deus criou. Ele habita onde hoje? Na terra? Ele está em todos os lugares, mas ele é um ser espiritual. No segundo céu, estava no terceiro, caiu. E todos os que estão com ele desobedeceram, a desobediência vai ser tirada onde? No tormento, no castigo, no lago de fogo, a purificação. Ou ele foi criado, ele se rebelou por conta própria? Deus é onisciente, Deus sabe, ele conhece o futuro, não existe futuro. O futuro para Deus é passado. Ele conhece, ele sabe de todas as coisas, ele cria tudo com propósito. Isaías 45:7. Deus diz, eu formo as trevas. Eu crio a luz. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Eu crio o mal. Por que Deus criou o mal? Para corrigir o bem. Ou se corrige o bem quando o homem transgride uma lei na terra, ele vai para a prisão, e lá ele vai para a prisão com beijos, abraços, com passagens de estadia na praia. Esse é uma condenação? Condenação é sofrimento, é ranger de dentes, é chicote, é com dor que se castiga, que se corrige o erro. Para isso se chama mal. Isso não é bem. Uma chicotada não é boa coisa. É má. Esse é o mal que Deus criou. E por isso ele criou o indivíduo. Ou, por exemplo, se Deus criou Adão para não pecar, Adão teria pecado? Ele teria transgredido a lei de Deus, mesmo que o indivíduo chegasse lá e falasse na cabeça da Eva?
Ou Deus é imperfeito na sua criação? Ele é perfeito. Olha para o nosso mundo. Olha as estrelas, os planetas, o Sol, a Lua. Desobedecem a Deus? Sai da sua rota alguma desses milhares de anos? Mas quando Deus cria de uma maneira, permanece. Assim somos nós. Fomos criados dessa maneira. E o homem agora, o gentil, tenta mudar o que Deus criou. Aquilo que Deus criou, pecado. Nascemos pecadores porque Deus permitiu isso, porque lá em Romanos 11:32 diz assim, que Deus encerrou a todos debaixo do pecado, para usar com todos de misericórdia. Deus encerrou a todos debaixo da vaidade. O homem não é o que é porque quer, porque decidiu pecar, porque peca porque é pecador. Não, ele já nasceu assim. Pecamos porque somos natureza caída, mas é propósito de Deus. Mas o homem quer tirar o pecado pelas boas obras dele, quer mudar o que Deus fez, da maneira que Deus fez. Não vai conseguir, porque Cristo já fez na cruz. Se o homem conseguisse tirar o que Deus fez, ele não morreria. Foi o que Deus disse a Adão: ao pó tornarás. Por isso todos morrem. Seja crente, não crente, seja pobre, seja rico, seja pastor, seja apóstolo, seja papa, morre. Por quê? O salário do pecado é a morte. E nada escapa disso. Mas o dom gratuito é a vida eterna. O dom gratuito, não é dom gratuito que por obras, gratuito, é graça. E não é graça de Papai Noel. Se você for bonzinho, Papai Noel te traz um presente. É Cristo. A graça, o presente é Cristo na cruz. O sangue de Cristo acabou. Está feito, braços abertos, está feito, acabado, terminado. Em tua mão entrego o meu espírito. E expirou. E ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita da majestade. Mas o cristianismo, a cristandade, leva o medo de um lugar chamado inferno. Porque o evangelho do reino é cheio disso. Cristo disse: se teu olho pegar contra ti, arranca-o, lança fora. É melhor entrar no reino dos céus com um olho do que com os dois ser lançado no inferno. Meu Deus. Será que não entende que isso é simbólico? Ou se um homem hoje, por exemplo, arrancar um olho, ele já está salvo. Para entrar no reino dos céus, na terra, com Cristo, boas obras. É melhor entrar com um olho só no reino dos céus, com os dois ser lançado no inferno. O que é? Castigo, no tormento, para tirar a desobediência do povo judeu. Isso é literal, é o castigo que eles vão passar na grande tribulação. Mas o homem, como precisa de um líder, ele entrega toda a sua capacidade de pensar para um líder, que o líder lê uma Bíblia de Gênesis a Apocalipse e faz tudo de uma coisa só, pula por cima das bênçãos e traz a maldição. O homem paga para que esse sistema aumente cada dia mais. O homem pecador, ele impõe as suas mãos sobre outro pecador e faz daquele pecador o ministro de Deus para levar salvação à humanidade. O dono da empresa, ele escolhe um do rebanho dele. Esse é bom para levar a palavra aos outros, ele tem boa dicção, fala bem, ele tem capacidade de manobrar as pessoas, manipular as pessoas, porque o povo presta atenção no que ele fala bem, ele faz o povo chorar. Vou nomear ele ministro, pastor. Pronto, acabou. Aí o pecador o pecador, o dono da empresa, porque todos nós somos pecadores, põe a mão na cabeça e pronto, você é um pastor. Ele está apto para mandar todo mundo que não aceitar o que ele falar para aquele lugar. Só vai acabar na segunda vinda de Cristo, quando Cristo voltar novamente para o seu povo, o povo judeu, não para nós, povo gentil. Não para nós. Você que espera o arrebatamento, vai continuar esperando. Você vai ser arrebatado. Se Cristo voltar daqui a um ano, por exemplo, 7 anos mais depois, segunda vinda, 1000 anos, 1000 e poucos anos, 1007 anos. Você
vai ressuscitar incorruptível. E confessar que ao Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor. E entrará na eternidade. Só isso. Porque o salário do pecado é a morte, e é para lá que todo ser humano vai. Desde Adão, os que já foram, estão dormindo no pó da terra, porque o salário, o pecado mata, e a sepultura prende o indivíduo. Até o som da última trombeta, quando ela soar. E Jesus Cristo entregará o reino ao Pai. Num piscar de olhos, que estiverem vivos no reinado milenar de Cristo, serão transformados, num piscar de olhos. Como diz Paulo, nem todos dormiremos. Dormiremos, nem todos morreremos, porque a morte, hoje, é um piscar de olhos. O Espírito é vivo, é eterno. Ele sai deste corpo, dessa caixa, e volta para Deus, como diz Eclesiastes. Mas falta muito, porque aquilo que foi lavado, foi purificado na cabeça do crente, do homem, foi tirado a capacidade dele entender por ele próprio. Isso não tem volta, não é da noite para o dia que reverte o processo. Por quê? Porque ele não acredita nele, no coração dele. Ele acredita no coração do outro, do líder. E a Bíblia diz que maldito o homem que acredita no homem. Maldito aquele que acredita no seu braço, na sua força. Mas ele, por não acreditar nele próprio, que Deus existe, o Criador Todo-Poderoso, e que Cristo morreu por todos na cruz, ele precisa de um homem dizer: você está salvo. Você aceitou a Cristo, você está salvo. Mas se você falta 1 mês, 2, 3 meses, você é cortado, você já não está mais salvo. Então o que Cristo fez na cruz não é o mesmo que Adão fez. Porque Adão fez uma vez, todos morremos. O que Cristo fez uma vez, nem todos. Você é salvo enquanto você estiver lá, picando o cartão. Que Deus tenha misericórdia, como Ele tem de nós. E que, como diz o próprio Senhor Jesus Cristo, quando seus discípulos perguntavam a Ele: mestre, por que fala em parábolas para que eles não entendam? Cristo disse: a vós foi dado entender os mistérios do céu. A vós foi dado entender, mas a eles não. Eles não podiam entender, o povo de Israel, o que Cristo dizia. Por quê? Porque Deus não deu a eles o entendimento. Por isso nem todos aceitaram a Cristo. Porque se todos tivessem aceitado a Cristo como seu Messias, eles não deixariam que Cristo fosse crucificado. Alguns aceitaram a Cristo, receberam como seu Messias, porque estava determinado desta maneira. Aqueles que não receberam, Deus não deu a eles o entendimento. Então, aqueles que entendem a salvação pela graça, sem as obras da lei, segundo a maravilhosa graça de Deus e a obra consumada na cruz de Cristo, amém. São pouquíssimos. São pouquíssimos. E aqueles que acreditam na sua força, no que ele faz, todas as semanas, fazendo tudo que é agradável perante os seus olhos. Porque o líder diz: se você for fiel com Deus, Deus é fiel com você. Se você honrar a Deus, Deus honra você. A gente pergunta: onde é que você encontra essas coisas na Bíblia? Mas o homem, ele não consegue procurar. E se ele achar alguma coisa diferente do que o líder disse, ele vai perguntar, o líder vai confirmar para ele: não, é o que eu falo. E ele vai: não, é homem de Deus, ele é íntimo de Deus, né? Então, a Bíblia deixa de lado. Está escrito, mas não é. Não significa o que está escrito. O que está escrito, mas não é isso, não é interpretação assim. Foi o que o indivíduo disse a Eva. A mesma coisa que o indivíduo disse a Eva, eles dizem hoje. Eles traduzem a Bíblia da maneira deles, interpretam a Bíblia da maneira deles e levam o povo e cativam o povo, né? Deus disse: morrerás. O indivíduo fala: não é assim, não. Tá escrito, ele falou isso, mas não é. Não vai, tudo bem. E deu o que deu. Mas por quê? Porque era para ser assim. Mas só que eles continuam fazendo a mesma coisa.
E o apóstolo Paulo escreve na carta aos Timóteos que nos últimos dias muitos dariam ouvidos a doutrinas, a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios. E todo aquele que fala alguma coisa diferente da palavra de Deus verdadeira, que foi dita aos seus apóstolos, aos profetas, ele está dando ouvido a quem? A Deus? Ou a espíritos enganadores? Deus disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra, disse Abraão. E hoje eles dizem, você vai pagar pelos teus pecados no inferno. Vão contra a verdade de Deus, a manipulação do homem. Isso não vai acabar só na segunda vinda, então? Ora vem, Senhor Jesus, para que esse povo saia do cativo do homem. Porque Cristo já libertou a todos, mas eles continuam presos pelo homem. Lobos em pele de cordeiro.